Os Chicago Cubs são uma das franquias mais antigas e carismáticas da Major League Baseball, carregando uma história marcada por glórias, lendas e uma fidelidade única de seus torcedores. Fundado em 1876, o Time se tornou um verdadeiro símbolo de Chicago, tendo como casa o lendário Wrigley Field, um dos estádios mais icônicos do esporte. Entre conquistas memoráveis e longos períodos de jejum, os Cubs escreveram uma trajetória singular, imortalizada pela paixão de sua torcida e coroada com a inesquecível vitória na World Series de 2016, que encerrou uma espera de 108 anos. Mais do que um time, os Cubs representam tradição, perseverança e a essência do beisebol. Fundados em 1876 como membros originais da National League, os Chicago Cubs rapidamente se tornaram parte fundamental do desenvolvimento do beisebol profissional nos Estados Unidos. A equipe nasceu sob o nome de Chicago White Stockings, um apelido que remetia ao uniforme tradicional usado nos primeiros anos. Nesse período inicial, o Time se destacou como uma das forças dominantes da liga, estabelecendo uma reputação de competitividade e de paixão pelo esporte que conquistava cada vez mais espaço no coração dos americanos. Ao longo das décadas seguintes, a franquia passou por diferentes fases de transformação, não apenas em sua identidade, mas também em sua forma de se relacionar com os torcedores e com a própria cidade de Chicago. Depois de ser conhecida como Colts, em referência à juventude e energia de seu elenco, a equipa encontrou em 1903 o nome que a acompanharia para sempre, Cubs. A escolha refletia a ideia de uma formação jovem, promissora e cheia de vitalidade, algo que se tornou uma marca registrada na narrativa do clube. A virada para o século XX marcou também a ascensão da equipe no cenário nacional. Foi nessa fase que os Cubs começaram a construir o prestígio que os transformaria em uma das organizações mais populares e respeitadas do beisebol. Em 1906, por exemplo, a equipe registrou uma temporada impressionante, conquistando 116 vitórias, um recorde da liga que perduraria por quase um século. Logo em seguida, vieram as conquistas históricas das World Series de 1907 e 1908, consolidando os Cubs como uma potência da época. Mais do que os títulos e o sucesso esportivo, o que realmente começou a diferenciar os Cubs foi o vínculo criado com seus torcedores. Localizados em uma das maiores e mais vibrantes cidades dos Estados Unidos, a equipe passou a ser vista não apenas como um time de beisebol, mas como parte da identidade cultural de Chicago. Esse sentimento cresceria ainda mais com a inauguração do lendário Wrigley Field em 1914, que se tornaria um verdadeiro templo do esporte. Assim, dos primeiros dias como White Stockings, passando pelo apelido de Colts, até o estabelecimento definitivo como Cubs, a franquia construiu uma base sólida de tradição e memória. Essa história inicial não só lançou as bases para o futuro, mas também explicou porque o clube se tornou um dos mais icônicos do beisebol mundial. O início do século XX representou uma era de ouro para os Chicago Cubs, marcada por uma sequência de conquistas que os colocaram entre as equipes mais dominantes do beisebol. A força e consistência do elenco permitiram que o Time conquistasse os títulos da National League em 1906, 1907 e 1908, um feito que demonstrava não apenas a qualidade do grupo, mas também a solidez da organização naquele período. Em 1906, os Cubs protagonizaram uma das temporadas mais marcantes da história da Major League Baseball. Com um desempenho praticamente impecável, a equipa alcançou 116 vitórias, número que se tornaria um recorde duradouro, reverenciado por décadas. Embora não tenham conquistado a World Series naquele ano, a campanha histórica colocou os Cubs definitivamente no mapa como uma verdadeira potência esportiva. Os frutos desse trabalho apareceriam logo em seguida. Em 1907, os Cubs finalmente atingiram o topo, vencendo a World Series contra o Detroit Tigers em uma série dominada pela equipe de Chicago. A vitória não apenas coroou uma geração de grandes jogadores, mas também consolidou o Time como referência do beisebol moderno. O triunfo seria repetido no ano seguinte, em 1908, novamente diante do Detroit Tigers, garantindo ao clube o bicampeonato consecutivo da World Series. Essas conquistas imortalizaram nomes lendários da história dos Cubs, como Mordecai Triffinger Brown, um dos arremessadores mais respeitados da época, e Frank Chance, que além de jogador, exercia a função de manager. A combinação de talento, disciplina e espírito coletivo transformou aquele grupo em uma das formações mais temidas da liga, elevando os Cubs ao status de símbolo do sucesso esportivo do início do século XX. Naquele momento, parecia que a equipe estava destinada a construir uma dinastia duradoura, repetindo seu domínio por muitos anos. Os Cubs não eram apenas um time competitivo, eram a referência de excelência do beisebol, admirados por rivais e amados pelos torcedores. O bicampeonato mundial de 1907 e 1908 deu aos fãs de Chicago a certeza de que estavam vivendo a melhor fase da história do clube, e o Wrigley Field, que viria alguns anos depois, se tornaria o palco perfeito para esse legado.
Esses títulos não apenas consagraram os Cubs como uma das principais equipes da época, mas também lançaram as bases da tradição e da mística que acompanhariam a franquia ao longo de todo o século seguinte. Após 1945, os Chicago Cubs entraram em um período que seria lembrado como uma das fases mais desafiadoras e dramáticas da história do beisebol. Apesar do prestígio acumulado nas primeiras décadas do século XX, a equipe começou a enfrentar uma sequência de temporadas decepcionantes, nas quais os títulos mundiais pareciam cada vez mais distantes. O ponto de virada para esse período de infortúnio é muitas vezes associado a um episódio que se transformaria em lenda, a famosa maldição do bode. Durante a World Series de 1945, o proprietário de um bar chamado William Billy Sianis tentou levar seu bode, mascote do estabelecimento, para dentro do Wrigley Field como forma de apoiar o time. No entanto, ele foi impedido de entrar com o animal, e, irritado com a proibição, Sianis teria lançado uma maldição. Os Cubs nunca mais venceriam uma World Series enquanto a maldição estivesse ativa. Embora muitos considerem a história mais folclore do que realidade, a narrativa passou a ser um símbolo do longo período de frustrações que a franquia enfrentaria. Nas décadas seguintes, os Cubs se mantiveram competitivos em algumas temporadas, mas frequentemente falhavam em momentos decisivos. As campanhas vitoriosas na National League eram intercaladas por derrotas dolorosas nos playoffs, e cada esperança de voltar ao topo do beisebol acabava sendo frustrada. A equipe teve elencos talentosos, com jogadores marcantes como Ernie Banks, M.R. Cub, que se tornou a personificação da perseverança e do espírito otimista da franquia, mas mesmo com grandes nomes em campo, a vitória na World Series continuava a escapar. A cidade de Chicago e os torcedores dos Cubs mantinham-se fiéis, mesmo diante de quase 7 décadas de espera. A narrativa da maldição, embora enraizada no folclore esportivo, começou a ser repetida como explicação simbólica para os insucessos. Jogos memoráveis eram acompanhados de frustrações, e os Cubs adquiriram fama de time amaldiçoado, reforçando a mística que cercava a franquia. No entanto, apesar das derrotas, essa fase também fortaleceu a identidade do clube e a paixão de sua torcida. Cada temporada carregava consigo a esperança de reverter o destino, mantendo vivos os sonhos de uma nova era de glórias. A maldição do bode transformou-se em um elemento cultural, imortalizando os Cubs como um dos times mais lendários do beisebol, não apenas por suas vitórias, mas pela incrível resiliência diante da adversidade. O ano de 2016 marcou um dos momentos mais memoráveis da história do beisebol. Os Chicago Cubs conquistaram a World Series, derrotando o Cleveland Indians em uma série épica de 7 jogos. Essa vitória histórica encerrou um jejum de 108 anos, colocando fim à famosa maldição do bode que havia pairado sobre a equipe desde 1945. Para a cidade de Chicago e para os fãs espalhados pelo mundo, o triunfo representou muito mais do que um título esportivo. Foi a concretização de um sonho cultivado por gerações de torcedores, muitos dos quais haviam esperado a vida inteira para testemunhar a glória de seu time. A série de 2016 foi marcada por emoções intensas e momentos de tensão. Cada partida parecia carregar consigo a história de décadas de frustrações, mas também a esperança incansável de um grupo de jogadores determinados a fazer história. O sétimo jogo, em particular, tornou-se lendário. Com reviravoltas dramáticas e um empate no final do tempo regulamentar, os Cubs conseguiram garantir a vitória na prorrogação, consolidando um triunfo que seria lembrado como um dos maiores feitos da MLB. Jogadores como Kris Bryant, Anthony Rizzo, Javier Baez e Ben Zobrist se destacaram, mostrando talento, garra e união em momentos decisivos. O elenco, apoiado pelo experiente manager Joe Maddon, construiu uma campanha que equilibrava juventude e experiência, técnica e coragem, transformando cada partida em uma narrativa épica de superação. A comemoração tomou conta de Chicago. Milhares de torcedores se reuniram nas ruas, e a emoção transbordou não apenas nos arredores do Wrigley Field, mas em todo o país e no mundo, provando o alcance global da franquia. A vitória de 2016 não apenas encerrou um longo período de jejum, mas também renovou o orgulho e a identidade dos Cubs, consolidando-os como uma das equipes mais icónicas da história do esporte. Além de quebrar a maldição e encerrar o longo período sem títulos, o feito de 2016 simbolizou a perseverança, a paixão e a resiliência que caracterizam a franquia. A história dos Cubs, marcada por glórias iniciais, décadas de espera e finalmente pela redenção, tornou-se um exemplo inspirador de que, no esporte como na vida, paciência e determinação podem transformar sonhos em realidade. Com essa conquista, os Chicago Cubs não apenas recuperaram seu lugar de destaque no beisebol, mas também deixaram um legado eterno para seus fãs e para a própria história do esporte. Após a histórica conquista da World Series de 2016, os Chicago Cubs consolidaram-se novamente como uma das franquias mais respeitadas da Major League Baseball. A vitória que encerrou um jejum de 108 anos não apenas quebrou a famosa maldição do bode, mas também impulsionou a equipa a continuar sendo competitiva nos anos seguintes.
A franquia manteve seu foco em formar elencos sólidos, capazes de disputar divisões acirradas e alcançar os playoffs, sempre combinando talento jovem com experiência de veteranos. No cenário moderno da MLB, os Cubs têm-se destacado por sua capacidade de reconstrução e adaptação às exigências de uma liga em constante evolução. A organização investiu fortemente em scouting, desenvolvimento de jogadores e análise estatística, garantindo que o time permanecesse competitivo e relevante, mesmo diante de rivais tradicionais e novos desafios. Jogadores talentosos continuam a surgir, mantendo o padrão de excelência que caracteriza a franquia, enquanto os veteranos transmitem experiência e liderança, criando um equilíbrio essencial para o sucesso contínuo. Além dos resultados esportivos, os Cubs permanecem um verdadeiro ícone cultural. O Wrigley Field, com sua arquitetura histórica e atmosfera única, continua sendo um dos estádios mais emblemáticos do mundo, atraindo fãs não apenas de Chicago, mas de todas as partes do planeta. A tradição, a resistência e a paixão da torcida são elementos que definem a identidade do clube, transformando cada jogo em uma experiência única. Mesmo em períodos de desafios ou reconstrução, a base de fãs se mantém fiel, pronta para apoiar a equipe com entusiasmo inabalável. O legado dos Cubs combina história e modernidade de maneira harmoniosa. As conquistas do passado, desde os títulos da National League e da World Series nos anos 1900, até a épica vitória de 2016, fornecem um patrimônio de orgulho e inspiração. Ao mesmo tempo, a organização abraça novas estratégias, tecnologia e treinamento avançado para se adaptar às demandas atuais do beisebol profissional. Esse equilíbrio entre tradição e inovação garante que os Cubs continuem a ser uma referência no esporte, respeitados tanto por sua história quanto por sua visão de futuro. Assim, os Chicago Cubs permanecem como um símbolo de perseverança, paixão e excelência. A equipe não é apenas um time de beisebol, é uma instituição que conecta gerações, inspira fãs e representa a própria essência do esporte, mostrando que dedicação, planejamento e amor pelo jogo podem manter uma franquia sempre competitiva e relevante, independentemente do tempo. Hoje, os Chicago Cubs permanecem como uma das franquias mais icónicas da Major League Baseball, combinando tradição, paixão e modernidade. A equipe carrega consigo um legado único, desde os primeiros títulos no início do século XX até a histórica vitória da World Series de 2016, que encerrou um jejum de 108 anos e quebrou a lendária maldição do bote. Mais do que resultados e troféus, os Cubs representam perseverança e resiliência, qualidades que definem não apenas a equipe, mas também sua enorme base de torcedores. Cada geração de fãs se conecta à história do clube, celebrando conquistas, aprendendo com frustrações e mantendo viva a emoção do beisebol.